Amém? Nós estamos este mês falando... Vocês estão meio longe, né? As cadeiras estão mais para lá. Né? Notei aqui. Só um parênteses. Esse mês nós estamos falando sobre o ID. Quantos estiveram aqui nas últimas semanas? Amém? E semana passada o pastor falou algo muito interessante, que é sobre se parecer com Cristo, né? Em nossas atitudes, ações, palavras, né? Decisões. Nós entendemos que tudo que nós fazemos parte do Senhor. Tudo que nós fazemos, nós dependemos do Senhor. Tudo que nós pensamos, tudo que nós decidimos, parte de um direcionamento do Senhor. Esta manhã eu gostaria de falar com os irmãos algo nesse sentido. Todas as nossas decisões, nossas ações, nossos pensamentos, nossos planejamentos, eles precisam ser direcionados, né, mediante o que o Senhor deseja. É difícil porque muitas vezes nós queremos algumas coisas próprias, né? Nós queremos realizar por nós mesmos. Muitas vezes quando o Senhor diz espere, a gente não tem aquela paciência de esperar e muitas vezes tomamos decisões precipitadas. E às vezes pode ser tarde demais, às vezes não. Às vezes dá para corrigir. Às vezes a gente tem aquela... A gente recalcula a rota, né? Como um GPS. Mas às vezes pode ser tarde demais. E eu queria falar com os irmãos hoje sobre o preço que nós pagamos pela obediência ao Senhor. O preço que nós pagamos para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas. Há uma grande diferença entre ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Concordam? Ouvir a voz de Deus é uma coisa. Nós recebemos muitas vezes direcionamentos, seja através do próprio Senhor, ou seja através de pessoas que nos lideram, né, que estão conosco. Mas a decisão de obedecer parte de quem? De quem te pediu ou de você mesmo? De nós mesmos. A obediência é como uma chave que abre as portas do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, Ele... É aquilo, né? Muitas vezes a gente está no nosso emprego e a gente precisa fazer coisas para sermos promovidos, fazer cursos para sermos promovidos, né? Desenvolver um bom papel, entregar resultados para sermos promovidos ou para levarmos algum reconhecimento. Mas Deus, diferente disso, Ele não se impressiona com o quanto nós falamos bem, o quanto nós desenvolvemos bem. Ele não se impressiona o quanto nós sabemos. Mas o que agrada ao Senhor é justamente a obediência. Se não tiver obediência, não interessa o quanto nós somos abençoadores, generosos, não interessa o quanto nós sabemos, o quanto nós estudamos, o quanto nós trabalhamos. Se não houver obediência, os propósitos de Deus não se cumprirão em nós e, consequentemente, as pessoas que estão ao nosso redor não receberão também. Então, além de influenciar as nossas vidas, temos sobre nós a influência sobre outras vidas também. Seria muito fácil se a gente sofresse as consequências das nossas próprias ações no individual. Não afetaria ninguém. Mas quantas pessoas têm você como referência? Quantas pessoas olham para você e veem alguém que é dependente do Senhor? Uma pessoa, muitas vezes um pai de família, um sacerdote. Qual referência você tem sido para os seus filhos, para as pessoas que te acompanham, para os seus colegas de trabalho? Todas as decisões, não se engane. A obediência a Deus não afeta somente a você, mas gera consequências para as pessoas que estão ao seu redor. Em 1 Samuel 15, 22, na parte B, 1 Samuel 15, 22, na segunda parte ali, ó, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
Vamos voltar um pouquinho ali atrás para a gente entender esse contexto, no versículo 16. E eu queria falar com os irmãos sobre alguns homens e os seus níveis de obediência ao Senhor. O primeiro deles é Saul. Quantos conhecem Saul? O rei Saul. Neste contexto aqui que nós vamos tratar, irmãos, Samuel deu um direcionamento a Saul. E nós vamos ler assim, ó, Samuel disse a Saul, fique quieto. Samuel já estava meio nervoso ali, né? Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Saul respondeu, diz-me. Continuando ali, Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou em uma missão ordenando, vá e separe para a destruição aquele povo pecador. Quem? Os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Ou seja, Saul ali, ele destruiu o povo inimigo, mas ao invés de destruir a sua totalidade como Deus havia pedido, ele separou os despojos, ou seja, as melhores coisas ali, os melhores bois, os melhores utensílios, né? E Saul disse, eu porém obedeci ao Senhor. Olha a desculpa aí de Saul. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, ou seja, capturou o rei, né? Mas separei os amalequitas para a destruição. Os soldados tomaram ovelhas, os bois do despojo, o melhor, olha só, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ou seja, será que o Senhor liga tanto para um sacrifício que Ele vai ignorar aquilo que Ele mesmo pediu para você? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, até aí. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Saul, ele obedeceu ou não? Em sua totalidade? Não. Ou seja, Deus pediu para ele destruir o povo inimigo e acabar com tudo, não ficar com nada. Ele capturou o rei vivo, que era para ter eliminado, ele ficou com os despojos, né? As melhores coisas, separou o que era bom do melhor, e ele ficou com os bois e deu a desculpa de que era para sacrificar ao Senhor. Não, Senhor, eu separei o melhor para ti, porque eu sei que eu vou dar o meu melhor para o Senhor. E aí Samuel indaga, olha, o Senhor se agrada tanto sacrifício que Ele vai ignorar o próprio mandamento que Ele deu para você? De jeito nenhum. Isso nos ensina algo muito valioso, irmãos. Meia obediência é desobediência. Vocês podem repetir? Meia obediência é? Não adianta. Deus se agrada da obediência porque ela gera fé, confiança e submissão à vontade dEle. Se nós não nos submetemos, nós não estamos cumprindo exatamente o que Deus falou. Não, Senhor, o Senhor pediu para mim fazer isso, mas eu pensei em fazer melhor. Muitas vezes nós queremos fazer melhor, achando que Deus vai se agradar daquilo que nós estamos fazendo. Muito pelo contrário. Se Deus pediu exatamente o que Ele deseja, faça exatamente o que Ele deseja. Não adianta a gente ficar inventando a roda, porque a vontade de Deus é boa, nós sabemos disso. Boa, perfeita, agradável. Então, se Ele sabe que nós precisamos obedecer em sua totalidade, risca a palavra, por que nós vamos ficar inventando coisas? E aí, Samuel repreendeu Saul ali, porque ele achou que o que ele fez parecia ser certo. Mas o certo mesmo é ouvir exatamente o que Deus está falando no seu coração.
Então, meia obediência é o quê? Desobediência. Não, Senhor, eu te obedeci 95%. Aqueles outros 5 partiu de mim. Então, se partiu de você, então seu coração não está em Deus. E paga-se um preço. Tanto é que na frente aí, Samuel ele fala que o reino de Saul foi destituído. Por um erro? Não. Se você for ver há 2 capítulos atrás, no capítulo 13 aí de 1 Samuel, o profeta estava demorando em chegar, né, e ele ia oferecer um sacrifício para que eles pudessem ir para a guerra. E aí, o exército estava inquieto, né? Falando, ô rei, cadê o profeta? Cadê? Cadê o sacerdote, Samuel? Cadê? Que não chega. Vamos fazer esse sacrifício e ir para a guerra? Não, o pessoal já está na nossa vantagem. O que o rei fez? Fez o sacrifício. Fazer sacrifícios a Deus é errado? Mas tem a maneira certa. Se nós nos apressarmos, né, em fazer as coisas, podemos ter o engano de fazer as coisas da maneira errada. Então, irmãos, meia obediência é desobediência. Samuel já tinha dado ali um sinal lá para Saul, né? Saul, no capítulo 13, olha, você devia ter esperado a mim. O seu reino será retirado. Aí, 2 capítulos depois, um pouco depois, Saul faz o que fez e é destituído do trono. Aí Deus procura um substituto para ele. Meia obediência, irmãos, é desobediência. Outro homem muito conhecido, se você puder abrir lá em Jonas 1. A partir do versículo 1. Olha só. Quem era Jonas? Era um profeta. Um profeta está debaixo da vontade de Deus. Assim como Samuel. Samuel era um profeta. Tudo que Deus falava, você é um mensageiro, né, da palavra do Senhor e você tem que ir. Mas o que Jonas fez ali? Ó? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa. Ou seja, Deus tem pressa, né? A grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fez o quê? Fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Jonas ouviu a voz de Deus? Ouviu. Mas obedeceu? Decidiu seguir o próprio caminho. Deus pediu, vá para Nínive. O que você ouve vá para Nínive. Mas o que você faz? Vou para Tarsis. Mas se você se colocar na pele ali de Jonas, imagina você sendo Jonas, vamos lá. Nínive era conhecida por uma cidade de homens perversos, inimigos do povo de Deus, inimigos de Israel. É como se o presidente de outro país viesse até nós, impor as leis dele e falar que a gente está tudo errado. Agora imagina Jonas na pele dele. Vai até Nínive e fala que o povo está tudo errado. Fala que está tudo errado. Meio contrariado, né? Se é para a igreja local, fala para a igreja local que o povo está errado aqui. Você é um membro da igreja local, né? Fala que precisa coisas serem resolvidas. Mas, por exemplo, vai até a Assembleia de Deus ali do outro lado, fala que o povo está tudo errado. E aí? Qual é o seu sentimento sobre isso? E Jonas provavelmente tenha tido esse sentimento. Poxa, eu vou lá pregar contra eles. Mas a grande verdade é que os ninivitas, eles conheciam a fama do Deus de Israel. Ou seja, Deus não faz nada à toa. Eles conheciam a fama do Deus de Israel. Ou seja, se Jonas chegasse até lá, num primeiro momento obedecido e falado, com certeza, né, não teria adiado, né, a vontade de Deus ali, eles iam se arrepender e iam buscar o Senhor. Mas Jonas escolheu o caminho mais tempestuoso,
o caminho mais difícil. A grande verdade, irmãos, é que quando a gente desobedece, Deus não muda o plano. Por quê? No final, Jonas teve que ir até Nínive. Você vai. Então, quando a gente desobedece, Deus não muda o plano sobre nossas vidas. Ele muda o caminho. Agora, se você vai pelo caminho mais fácil, que é a da obediência de primeira, ótimo. Né, Dani? Agora, se você escolhe o caminho da desobediência, vai ser um caminho mais difícil, mas você vai chegar ao seu destino. Daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Jonas foi parar dentro da barriga de um peixe, né? Mas mesmo assim, Deus o fez voltar ao ponto inicial. Quantas vezes, né, irmãos, Deus fala claramente aos nossos corações, mas a gente não escolhe o caminho mais fácil, a gente teima. A gente considera um monte de coisa, né? E o mais engraçado, e como eu falei no começo, as nossas decisões influenciam as pessoas com que nós convivemos. Jonas foi parar num barco, sentido Tarsis. E aí o que aconteceu no meio ali do caminho? Uma forte tempestade, na qual aqueles homens desesperados jogaram as suas embarcações fora, muitas vezes encomendas, né, importações, bens, perderam praticamente tudo, levaram um prejuízo muito grande, porque provavelmente eles tiveram que ou resgatar algumas coisas, perderam outras, tiveram que voltar o caminho, para que pudessem comprar novamente, ter prejuízo novamente. Então, olha só, tudo o que aconteceu por causa da vida de um homem apenas. Enquanto nós estivermos dormindo nos nossos barcos, haverá tempestades lá fora. Enquanto nós não nos posicionarmos em obediência a Deus, haverá tempestades que irão prejudicar, seja colegas, familiares, vidas que dependem de nós. Ou seja, a desobediência gera tempestades, perdas e atrasos, né, Marco? Mas a boa notícia é que Deus nos dá novas oportunidades, amém? Deus, Ele gera novas oportunidades. O engraçado é que Jonas, ele prega contra aquela cidade e não precisou usar palavras difíceis, Dani. Não precisou ser um mestre ali. Ele só falou, se arrependam porque virá uma grande destruição. Às vezes a gente acha que obedecer a Deus é ir preparado com o melhor que você tem. Não. Se Deus pediu, é porque Ele sabe da sua capacidade, da minha capacidade. Ele sabe do que se nós estamos prontos ou não. A questão é, a obediência gera a consequência da capacitação sobre nossas vidas. Deus sabia que Jonas não seria morto ali. Deus sabia o que ia acontecer. Mas Ele prova o coração. Se Deus dissesse a Jonas, Jonas, vai, prega Nínive, eles não vão fazer nada contra você. Eles vão ouvir, eles vão se arrepender, mas eu só quero que você fale. Ai, que fácil a gente saber o que vai acontecer, né? E isso nos leva a um terceiro homem aqui. Em Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a quem? Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem por meio de você, todos os povos da terra. Olha só que interessante. Por meio de quem? De Abraão, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados. Então Abraão partiu
como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, obedeceu ou não? Como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. E Abraão tinha quantos anos? Tem idade para obedecer a Deus? Tem idade para sair da zona de conforto? Deus chama Abraão, mas ele fala para onde ele vai? Não tem mapa, não tem rota, não tem detalhes. Ele fala, não, você vai para um lugar assim, assim assado, não se preocupe. Só ouviu uma voz, né? Sai. Para onde, Senhor? Sai. Qual é a rota, Senhor? Sai. E o que Abraão faz, irmãos? Talvez uma das coisas mais corajosas, né? Já pensou você ouve a voz do Senhor e diz, sai de Rio Grande da Serra. Para onde? Não, sai. Aí você deixa a sua casa, seu emprego, sua família. Que loucura é essa, gente? Que doideira é essa, né? E através dessa obediência nasce uma nação, né? Nasce uma aliança, uma promessa eterna. Ou seja, a obediência de Abraão custou o quê? Zona de conforto, que ele estava bem, estava estabilizado. Custou o quê? Estabilidade. E custou a segurança. Segurança humana que nós temos, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Deus de Israel. Deus vivo. Amém? Então, o que te prende? Porque às vezes Deus não vai mostrar o caminho para você. Ele só vai pedir para obedecer. É nesse nível de fé, Tiagão, que Deus ele mostra o próximo nível da promessa. É no nível de fé que nós andamos com o Senhor, no relacionamento com o Senhor. É neste nível de fé, de não saber para onde a gente está indo, de obedecer apenas. O Senhor disse, vá, eu vou. O Senhor disse, fale, eu falo. O Senhor disse, faça, eu faço. É nesse nível de fé que nos leva ao nosso próximo nível de promessa. Porque tem muita gente travado e desestabilizado muitas vezes, porque não avançou em fé, porque fica esperando a condição certa, o tempo certo, o dinheiro certo, né? A oportunidade certa, quando Deus já disse para você, olha, sai, ou Deus disse, faça. E nós muitas vezes estamos travados esperando o sinal, esperando a provisão, mas quando na verdade a consequência de obediência é um próximo nível de promessa. Ou seja, a promessa está condicionada a quê? A obediência, irmãos. E aí Abraão chega a Canaã, né? A obediência a Deus é um convite para a gente enxergar além das possibilidades. Muitas vezes a gente não está enxergando nada. Mas no momento que nós obedecermos, a gente vai enxergar além das possibilidades. E aí, quem obedece sem entender, Tiago, experimenta milagres que quem entende não vai ver. A pessoa até entende o milagre, mas ela não vai ver. Porque ela não obedeceu. Então, obedeça mesmo sem entender, meu irmão. Obedeça mesmo sem entender. Porque quem entende não vai ver o milagre. Quem vai ver o milagre é quem obedece. Amém? E nós chegamos a quem? Ali, no versículo 4, de Gênesis 12. Na segunda parte, na terceira linha, né, diz o quê? Quem foi com ele? Ló. E eu quero falar sobre Ló. Vamos pensar aqui. O Ló, ele recebeu uma palavra direta de Deus? Recebeu ou não? Não.
E ele foi junto com Abraão, ou seja, ele foi atrás do homem que tinha a promessa. A ordem de Deus foi: sai da tua terra, Abraão. Deus falou para Ló: sai da tua terra, Ló. Não. Algo que meu pai me ensinou, e até hoje eu lembro, Tiago, quando eu era bem novo, assim, eu acho que tinha uns 11, 12 anos, mais ou menos. E meu pai, a gente costumava fazer devocionais em casa, sentar à mesa. Às vezes no meu quarto, às vezes na cozinha, na sala. Eu não lembro bem onde foi, mas foi em casa, né? E meu pai, a gente estava jantando. Meu pai virou com muito amor. E estavam minhas irmãs também sentadas. E ele falou assim: meu filho, eu até me emociono, né? Você está debaixo das bênçãos dos seus pais. Mas vai chegar o dia em que você precisará andar debaixo das bênçãos do Senhor por conta própria. Tudo aquilo que nós fizemos, as bênçãos têm recaído sobre a sua vida. Nós, como pais, te abençoamos. Deus nos abençoa e por isso as bênçãos recaem sobre a sua vida. Mas a verdade é que você precisa procurar por conta própria também. Ló, ele estava vivendo debaixo da obediência de Abraão. Ou seja, as bênçãos que estavam recaindo sobre Abraão estavam abençoando a Ló também. Quantas pessoas, né, que nós andamos, que estão debaixo dos nossos cuidados muitas vezes, estão sim recebendo bênçãos do Senhor por conta da nossa obediência. Eu creio que vocês, como pais, né, querem dar o melhor aos seus filhos. E as bênçãos que recaem sobre a vida de vocês escorrem para os seus filhos também. Mas a verdade é que vai chegar esse tempo também, que os filhos deixarão pai e mãe, né? E aí terão o seu próprio caminho da obediência, caminho das bênçãos. Então, quanto mais cedo começarmos, quanto mais cedo os filhos terem essa consciência de que as bênçãos do Senhor acompanham aqueles que o obedecem, será mais fácil o caminho deles. Pula ali para Gênesis 13, 5. Olha só. Ló, e enfatiza aqui, né, que acompanhava Abraão, também possuía rebanho, ovelhas, gados e tendas. Ambos não podiam habitar juntos porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Olha só, que bênção. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores, os rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, ou entre os pastores e meus. Afinal, somos parentes. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. E se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, e era bem irrigada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção a leste. E assim, os dois se separaram. Ló, ele foi pelo que ele viu. Uma campina linda, maravilhosa, né? Mal sabia ele que no final ali levava a Sodoma e Gomorra. Mais interessante aqui, irmãos,
é que quando Ló ele se afasta de Abrão, acabou ali as bênçãos, né? Quando ele se separou, ele foi cair em Sodoma e Gomorra. Interessante é que, quando nós olhamos Abrão, a escolha dele, né, o que ele fez, atrasou o próprio propósito. Se a gente for ver mais para frente ali, põe ali mais para frente, por favor. Gênesis 13, 14. Olha só. O Senhor disse a Abrão, depois de quê? Olha só que interessante. Depois que Ló se separou dele, daí onde você está, levante os olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você, a sua descendência, para... Depois que quê? Depois que Ló se separou. Ou seja, a promessa era para Ló? Era para Ló estar junto de Abrão? A promessa era para quem? Para Abrão. Depois que Ló se separou de Abrão, foi que ele recebeu a promessa. Enquanto Ló estava com Abrão, agora imagina se Ló não tivesse se separado de Abrão. Talvez essa promessa aqui não teria sido feita. Que Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela. Depois que Ló se separou, veio a promessa. Depois que se cumpriu o que Deus queria, veio a promessa. Tornaria a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. Quantos Lós espirituais vivem no reflexo da fé dos outros, né? Estão debaixo da graça de quem obedece, mas sem um relacionamento pessoal com Deus. Porque se Ló estivesse obedecendo uma direção do Senhor, ele ouviria de Deus, sai. Mas ele também ouviria de Deus, volta. Porque o caminho que ele estava indo ali do Jordão era para Sodoma e Gomorra. E todos nós sabemos o que acontece ali no final. Quando nós vamos na obediência de outra pessoa, nós caímos no engano de não ouvir a voz de Deus com os nossos próprios olhos. Ouvidos, né? Olhos, né? Ouvidos. E aí, a mensagem que era dada a Abraão, sai da tua terra, nós não vamos ouvir. A mensagem que diz volta, quando nós estamos num caminho tortuoso, num caminho que para nós parece certo, Provérbios diz isso, né? Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o Senhor quem esquadrinha. Ló não ouviu a palavra de Deus dizendo volta. Porque com certeza ele não iria perder os seus bens, sua mulher, né? Virou estátua de sal. Não haveria essas consequências. Então quem vive na obediência alheia corre o risco de se perder quando o outro se afasta. Ah, irmãos, como é difícil. Nós vivemos debaixo da obediência de outra pessoa. Que a outra pessoa está recebendo as bênçãos, você só está sendo coadjuvante. Que a outra pessoa está obedecendo ao Senhor, você está sendo só o coadjuvante. A pessoa está recebendo as bênçãos de Deus. E você achando que está seguindo o direcionamento de Deus, quando na verdade a bênção é somente para ela. Abraão recebe a promessa, quando Ló se afasta. E Ló? A grande verdade, irmãos, nós precisamos buscar o direcionamento de Deus. Se a promessa é do outro, é do outro. Se a bênção é do outro, é do outro. Não vai ficar na saia do irmão. Relacionamento. Para saber o que Deus quer da sua vida. Às vezes você está frustrado com o propósito, você está frustrado com aquilo que você está fazendo, porque não buscou em Deus o propósito.
Você está do lado de Abraão ali, recebendo, está uma bênção, está gostoso, está legal. Mas em determinado momento, se a pessoa for embora, se a pessoa for seguir o propósito dela, onde é que você vai se encaixar nessa história? Cadê? Qual é a promessa de Deus para a sua vida? 1 Coríntios 2:9, vamos abrir lá. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós por meio de quem? Do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, nós só podemos acessar isso que nós lemos. Olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, porém é revelado a nós através do Espírito. Nós só podemos acessar isso mediante o aprofundamento no relacionamento com... É difícil? É? Não. Deus está acessível mediante Cristo Jesus. Ah, mas como eu ouço a voz de Deus. Tem gente que foi fácil, né? Samuel, quando Deus falou, Samuel, não entendia, né? Mas depois ele entendeu. Ou Jesus, quando apareceu para Paulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ah, qualquer um ia acreditar em Jesus ali. Mas e nós, irmãos? Nós precisamos ver para crer? É isso? Ou mediante a crença, mediante a fé, nós vamos acessar lugares celestiais que nós nunca acessamos. Ou mediante a fé nós vamos acessar promessas que nós nunca acessamos antes. Irmãos, se tem uma coisa que eu conheço do pastor Douglas é que ele é um homem de fé. Esse salão aí está sendo pela fé. Porque houve um passo de fé para que a promessa pudesse ser acessada. Passos de fé. É com medo? Eu vi o pastor com medo. Eu também estou com medo. Mas é a promessa de Deus. Tem coisas para fazer? Tem coisas para fazer. Mas nós vamos de passo em passo. Fé em fé. Fé acrescentada a fé. Amém? E você? Você está pronto para isso? Você quer acessar novos níveis da promessa de Deus sobre a sua vida? Porque elas já estão feitas, irmãos. Elas já foram feitas, está na palavra. Tudo está na palavra. As promessas estão na palavra. Depende da nossa obediência. De novo, meia obediência é desobediência. Não adianta. Amém ou não amém? Preço é alto, eu sei, mas a recompensa, ela é eterna. Então a obediência, ela não é um castigo, é uma proteção de Deus. Deus, ele não manda sair de lugares por capricho. Ah, porque eu quero. Pronto, vai. Não é. E Deus não brinca com a gente. Deus não brinca de propósito. Ah, você vai. Ah, tô indo, Deus. Cheguei. Ah, não era não. Brincadeirinha, pegadinha. Não. O Senhor não manda a gente à toa. O Senhor tem um propósito para toda vontade dEle. Amém? Eu já estou encerrando. Em Isaías 1:19 fala algo muito poderoso. A banda pode subir. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, o que acontecerá? Comerão os melhores frutos dessa terra. Agora, a parte de uma disposição em obedecer à voz de Deus. Disposição em obedecer ao Senhor. Quando nós obedecemos, Deus abre caminhos onde não tem estrada. Ele transborda os desertos em fontes de água. Ele aplana os montes. Ele ergue os vales. Porque Ele é Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.
Jesus, ele foi o maior exemplo, né, de obediência. A palavra diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, ele morreu por obedecer a Deus. Quando ele fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então foi o desejo do Senhor. Se possível, Deus, mas eu quero obedecer. Se possível, me livra desse tormento, mas se não for possível, eu continuarei te obedecendo. Talvez hoje o Senhor esteja pedindo algo para você, né? Não sei, talvez um passo de fé, uma renúncia de um relacionamento, ou de um emprego, ou de uma vontade sua, de um plano seu, de ter alguma coisa. Talvez Deus esteja pedindo um novo começo, que sabe que o seu tempo ali onde você está já se findou, e você continua insistindo. Talvez Deus esteja pedindo uma reconciliação. Alguém que você de repente se afastou, ou que brigou, ou que o Senhor está pedindo essa reconciliação para que haja um propósito a ser realizado ali. Eu não sei, mas eu tenho certeza que Deus está sondando o seu coração nesta manhã. Talvez você esteja aí pensando, Senhor, mas é difícil, né? Obedecer dói, né? E o Senhor está dizendo, eu sei que dói, mas é o melhor para você. Eu sei que você vai ter que abrir mão, mas é o melhor para você. Eu sei que agora você não enxerga. Eu sei que eu só te pedi isso, sai, vai. Não disse para onde, não disse como, não disse o quê. Mas obedeça, para que a promessa na sua vida seja entregue. Feche seus olhos.